Tá virado pra lá. Esperar chegar alguém. Vamos esperar os irmãos chegando lá, né, irmão? Parou a música, que você tá assistindo a live. Tem bastante gente. Boa noite para vocês que estão nos assistindo aí. A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, estamos esperando os irmãos ir chegando e entrando nessa live, onde vamos estar falando sobre lobos na pele de cordeiro. Amém? A gente quer que vocês conversem com a gente, falem com a gente nessa noite, né? Vem interagir com a gente. A gente vai começar o assunto já em breve. Vamos deixar os irmãos ir chegando. Se vocês também puderem compartilhar essa live para estar abençoando a vida de mais pessoas, a gente vai ficar muito agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quer falar? Pode continuar. Porque aí, conversando com os irmãos, a gente vai estar falando hoje. Nós vamos estar dando umas dicas aqui. Como que a gente faz para descobrir lobos na pele de cordeiro, né? Porque a gente está vendo o evangelho de hoje em dia, né? Que está, em vez de as pessoas corrompidas, né? Em vez de as pessoas, né, Pastor Rogério, se transformar, mudar, né? Conforme Jesus quer, é o evangelho que está sendo mudado conforme para se adaptar querem, né? Às pessoas. Lê o comentário da irmã lá, irmão. Irmã Cláudia Custódio, eu peço oração para minha filha Larissa, para minha cunhada Ana Lúcia e por filha de Natália, pastor, irmã da Ana Cláudia. Amém, irmã. No final a gente vai estar orando aqui, amém? Deus abençoe tua vida. Você quer ler? Pode começar. Ó, a gente vai estar... Você abre aí, irmão, Mateus 7... Mateus capítulo 7, no versículo 15 e 16. Quem tiver Bíblia, quiser abrir a Bíblia aí, ó, fica à vontade, abre a Bíblia, confere, para ver se a gente não está falando nada de nós, né, irmão? É verdade. Porque é assim que a gente já começa a descobrir os falsos profetas, né? Se a gente conhecer as Escrituras, não tem como a gente ser enganado. Então, vai conferindo, a gente vai ler aqui nessa noite, vamos comentar. Se vocês acharem que a gente estiver falando demais, ou estiver falando tolice, pode comentar aí que a gente vai estar procurando dentro da palavra de Deus aqui nessa noite, esclarecer. Vamos dar pelo menos umas 5 dicas aqui de como a gente vai encontrar os lobos na pele de cordeiro. Nós não vamos falar apenas de pastores, de líderes, mas vamos falar de lobos em pele de cordeiro que estão escondidos no meio da irmandade, no meio do povo, e a gente nem sabe. Amém? Fica à vontade, lê para nós, pastor. Mateus 7, versículo 15 e 16. Mateus 7, 15 e 16 diz assim, ó: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Né? E antes disso, Jesus ele diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então aqui Jesus ele está dizendo para que nós viéssemos a tomar um cuidado, para que nós viéssemos escolher a porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Aí Jesus ele fala sobre os falsos profetas: acautelai-vos, porque na verdade eles são lobos devoradores. Que lobos devoradores são esses? Porque a partir do momento que a Bíblia fala de lobo devorador, está dizendo de um lobo faminto.
qual que é o desejo de um lobo, se a gente for interpretar o que se dá a entender na minha visão, creio que na visão do pastor Marcelo, se eu estiver errado, se o pastor tiver uma outra visão, amém? Quando fala de lobos devoradores, eles estão famintos. E aquilo que nós mais temos visto nos dias de hoje, né, no meio do evangelho, é o quê? Os profetas, os pastores, os líderes hoje estão famintos do dinheiro do povo. Os pastores estão visando e olhando mais os bens materiais do que o verdadeiro evangelho. O evangelho se resume em uma só coisa. Quando Jesus fala que a porta é estreita, a porta que leva ao céu, a porta que leva à salvação é estreita, Jesus está dizendo uma coisa só, de que o segredo e a porta estreita é deixar as nossas vontades de lado. Não é difícil a gente abandonar o pecado? Não é difícil a gente deixar as nossas vontades de lado para fazer a vontade de Deus? É por isso que Jesus fala que a porta é estreita. A gente desejar não olhar para essa vida terrena apenas, mas saber que depois dessa vida virá uma eternidade. E aí ou nós precisamos, ou nós estaremos salvos, ou nós estaremos perdidos. É isso que Jesus está falando, e isso que a gente tem visto hoje, de que o dinheiro tem envolvido muito. Infelizmente, no meio do evangelho tem virado um esquema de ganhar dinheiro, uma máfia. Olha só esse versículo que o apóstolo Paulo escreve. Diz assim, ó, 2 Coríntios 12, do 14 ao 15. Eis que pela terceira vez estou preparado para ir ao vosso encontro, ir visitar vocês, e não vos serei pesado, pois não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos, porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo, e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós? Paulo faz uma pergunta. Olha só o que o apóstolo Paulo começa a escrever, que é interessante. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios. E ele ia visitar aquele povo. E ele fala assim, ó, mas esta vez eu não vou ser pesado. Eu não vou dar gasto financeiro. Eu não quero saber de ter lucro financeiro com vocês. Eu não vou em busca dos vossos bens materiais, eu vou em busca de vocês. A minha preocupação é com vocês. Eu vos amo tanto. E Paulo, como um pai na fé desse povo, olha só o que ele diz. Não são os filhos que deixam herança para os pais. É os pais que deixam herança para os filhos. Se os pastores, se os líderes são pais espirituais, por que ao invés deles quererem a herança dos filhos, vamos dizer assim, por que ao invés deles deixarem a herança para os filhos, eles têm desejado, eles têm focado nos bens materiais? Não é uma verdade do que tem acontecido hoje? Aí Paulo ele diz assim, que amava tanto a igreja, que amava tanto o povo, que desgastaria a sua vida, o seu próprio corpo físico, cansaço, por amor às pessoas, por amor ao evangelho, e gastaria tudo aquilo que ele possuía em dinheiro, por amor à igreja. Aí ele faz uma pergunta, eu vos amo tanto? Vocês vão me amar menos por isso? Jamais, porque Paulo estava provando o amor. Paulo, como ele diz em 1 ou 2 Coríntios capítulo 9, eu não me lembro direito agora, 1 ou 2 Coríntios capítulo 9, ele vai escrever do direito de um pastor. E ele diz realmente, um pastor tem direito de viver da obra, sim. É um direito porque se um pastor ele tem tempo integral, ele vai ter que fazer visita, ele vai ter que ir ao hospital, ele vai ter que correr atrás das almas, ele vai ter que se preocupar, se dispor a orar. Mas isso não quer dizer que ele tem que fazer a igreja sangrar, né? Que toda entrada, querer cada vez mais. Não, não é isso que Paulo escreve. Ele diz do direito de viver do evangelho, nos seus gastos e nas suas necessidades. Mas hoje nós temos visto pastores gastando milhões para si mesmo, e deixando as pessoas que necessitam de lado, pessoas passando fome, pessoas que não têm condições, né? Pastor, pode dar continuidade aqui? Só falando do primeiro assunto, né? Nós estamos ainda no primeiro assunto, né? Eu peço aí que vocês vão compartilhando, só quero já ir, vamos estar cumprimentando os irmãos aqui, ó. Irmão Rodrigo Cauê, ele comentou assim, irmão, ó, verdade, as pessoas estão com pensamento no mundo e não na salvação.
novos céus e nova terra. Amém, irmão? É verdade, né? O irmão tá com toda a razão. O irmão Newton José Antônio falou: a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Newton. Paz do Senhor, Deus né? abençoe tua vida. Compartilha aí essa live com a gente, né, irmã Ana Lúcia Silva. Pastor, peço oração pela minha mãe, para o meu pai, para as minhas filhas e para o meu marido. Amém. No final dessa live vamos estar orando por todo mundo. Ainda vamos lá para o monte daqui a pouco. Vamos estar orando também pela vida das pessoas que pediram oração. A gente vai estar anotando o nome aqui e vamos estar orando. A paz do Senhor, irmã Sueli, Marcelino também. Deus abençoe a tua vida. Vai compartilhando essa live. A gente está falando hoje sobre lobos na pele de cordeiro, né? Jesus vem nos alertar em Mateus 15:16, uma parábola onde ele quer nos alertar sobre a falsidade, né, que está atacando dentro das igrejas. Lá naquele tempo já existia, né, os falsos profetas, e Jesus disse: virá falsos profetas que enganarão, se possível, enganariam até os escolhidos. Então a gente tem que ficar atento, a gente tem que procurar dentro da palavra do Senhor se a gente está seguindo as verdadeiras revelações do Espírito Santo, ou se são falsas profecias, se são falsas religiões, porque, como eu acabei de comentar aqui no começo, né, as pessoas estão deixando de buscar Deus por aquilo que Ele é, estão querendo buscar Deus do jeito mais fácil, estão querendo encontrar Deus da forma que eles acham melhor. Procuram versículos bíblicos que se condizem com a vida que eles estão levando e querem continuar vivendo um evangelho de qualquer forma, continuar vivendo o evangelho de qualquer jeito, né? E não é assim que Jesus quer que a gente viva esse evangelho. Então, esse é o primeiro assunto que a gente quer tratar aqui. O lobo da suposição, né? O lobo da suposição. O que eles dizem que vai acontecer realmente acontece? A gente tem que ficar de olho nisso, né, irmão? É verdade. Né? Pessoas hoje estão indo para as igrejas, estão procurando em revelações. Se fala assim, hoje vem um irmão aqui que ele revela a identidade, que ele revela o teu endereço, que ele revela isso, que ele revela aquilo. As igrejas ficam cheias de pessoas, né, buscando por revelações. Mas será que essas revelações depois vão se cumprir, vão acontecer nas nossas vidas? Né? Talvez você esteja entrando nessa live agora, né? Talvez você ainda nem conheça a gente aqui, ó. Eu sou o pastor Marcelo, esse aqui é o pastor Rogério Júnior. A gente está aqui fazendo essa live falando sobre os falsos profetas, sobre os lobos na pele de cordeiro. Então, continuando no nosso assunto aqui, as pessoas estão se enganando com os falsos profetas, achando que é coisa de Deus. Talvez você acha que é Deus que já te prometeu tantas coisas e nada acontece. Você fala assim, mas Deus me falou, mas Deus me diz. Então, mas a palavra do Senhor vem nos dizer em Deuteronômio. Você abre aí, irmão? Opa. Deuteronômio 18, 20 e 22. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala sobre essas falsas profecias, sobre esses falsos profetas que estão aparecendo aí hoje em dia, né? Tentando enganar, roubar, né? Tosquenejar as ovelhas, arrancar toda a gordura, arrancar toda a lã das ovelhas. Amém? Você pode ler, irmão, para nós? Amém. Enquanto isso, vão compartilhando, amém? Que mais pessoas possam assistir essa live. Deuteronômio capítulo 19, capítulo 18, 20 e 22. Porém, o profeta que presumiu soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o profeta a disse, não tenhas temor dele. Amém. Então, a palavra do Senhor vem nos dizer aqui, se é assim, é um jeito da gente reconhecer um falso profeta, uma profecia, um lobo na pele de cordeiro. Aqueles profetas que
dizem que vai acontecer algo, manda você contar nos dedos, fala, daqui 15 dias, daqui 10 dias, daqui 5 dias vai acontecer. E nada acontece, você fica esperando e fala, será que Deus não cumpriu? Será que Deus não fez? A minha Bíblia diz que Deus não mente, a minha Bíblia diz que Deus não se arrepende, né? Então, se não aconteceu é porque era uma falsa profecia e a gente já pode parar de acreditar nesse profeta, que isso é um sinal, né, de uma falsa profecia. A gente não quer estar condenando ninguém, apontando ninguém, né? Mas... lembrando, né, que aqui a gente não está citando o nome, a gente está ensinando e falando da palavra de Deus. Né? E ó, a gente entrou nesse assunto e muitas pessoas elas falam assim, ó, ah, mas é a palavra de Deus que está sendo pregada. Ah, mas naquela igreja é a palavra de Deus, o homem está falando da palavra dele. Só que a gente tem que ter tamanho discernimento e conhecimento da Bíblia. Por quê? Em Lucas capítulo 4, a gente vai ver que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. E o que o diabo usou para tentar Jesus? A própria palavra. Irmãos, o diabo usou a própria palavra para tentar o Filho de Deus. E se Jesus, é óbvio que ele ia conhecer a palavra, ele é a própria palavra. Mas vamos colocar a gente no lugar de Jesus no deserto, porque nós enfrentamos muitos desertos, muitas tentações, nós muitas vezes passamos por coisas que a gente quer realmente ouvir uma palavra que convém, uma palavra que nos agrada ou que facilita o nosso caminhar no dia a dia. Não é uma verdade isso? E se a gente não conhecer a palavra de Deus? Nós somos enganados por falsas profecias, por pregadores que não se preocupam com almas, mas estão visando dinheiro. E eles enganam com o quê? Com a própria palavra. Distorce aquilo que já foi escrito, aquilo que já foi ministrado no Novo Testamento, aquilo que já foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Né? Hoje, qual que é o perigo? Existem muitas igrejas que elas creem sim na salvação. Elas pregam sim a salvação, mas elas ensinam a salvação através das obras. Se fosse através das obras, através dos nossos atos, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. As nossas obras vão justificar a nossa fé. Nós precisamos sim das obras, mas não que isso vai trazer para a gente salvação. Existem igrejas que acreditam que precisa ajudar aquilo que Cristo já fez na cruz. Precisam fazer algo além para sermos salvos. E a palavra de Deus é muito clara. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória crer em Jesus. Se eu creio de todo o meu coração, eu abandonei pecado. Se eu abandonei pecado, eu estou vivendo em santidade. Se eu tenho santidade, eu tenho a garantia da salvação, simplesmente porque eu crio no nome de Jesus. A partir do momento que eu crio, que eu abandonei pecado e que eu estou deixando Deus trabalhar na minha vida, eu vou começar a viver o meu chamado. Eu vou começar a viver o propósito de Deus na minha vida. Não é verdade? Cada um de nós vamos viver aquilo que Deus tem e nós vamos começar a dar frutos. Frutos esses que nos levam à salvação. Amém? Amém. Vamos passar para o segundo assunto aqui, né, irmão? E antes, vamos tá lendo mais umas mensagens aqui que os irmãos estão deixando, né? A irmã Cláudia Custódio pediu pra gente assim, ó, peço oração para a mulher do devanio. Ela vai operar 15 pedras na vesícula, que Deus abençoe a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai ocorrer tudo bem, né? Porque a gente vamos estar orando e eu creio que Deus vai estar operando aí maravilhas. A irmã Alice, sogra da minha mãe. Alice Pachim dos Santos, peço oração para mim e para o Lúcio, meu filho. Obrigado. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã. Vamos estar orando também para a senhora, para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vai dar tudo bem, vai correr tudo bem aí na sua casa, dentro do seu lar. Amém? Vou passar aqui para o segundo assunto, para não ficar uma live cansativa, né? Gente, as pessoas estão saindo aí, estão perdendo a oportunidade de estar aprendendo da palavra do Senhor, né? Estão perdendo a oportunidade de deixar de ser enganados, né, irmão? Porque, biblicamente, a gente aprende da palavra do Senhor e a Bíblia diz assim que a gente peca, a gente erra por falta de conhecimento, né? Voltou a live, graças a Deus, né? Talvez o demônio, o diabo tenta nos atrapalhar, para nos atrapalhar numa live abençoada, né, irmão? É verdade. Mas eu creio que vai correr tudo bem, dá tudo certo aqui em nome de Jesus. Amém? O segundo assunto aqui, ó.
o lobo biblicamente analfabetizado. O que eles falam condiz com as escrituras, né? O que a gente tem aprendido, na nossa igreja, condiz com o que está escrito nas escrituras, né? O que as pessoas, os nossos mestres, os nossos pastores, né? Os nossos superiores espirituais, o que eles dizem para nós está condizendo com as escrituras, porque hoje em dia a gente vê que cada igreja tem uma doutrina diferente, que cada igreja tem um costume diferente, mas é bíblico isso, pastor Rogério? De jeito Né? nenhum. Cada igreja fala uma coisa, cada igreja tem uma doutrina, cada segmento tem uma doutrina diferente, sendo que somos todos servos de um único Deus, né? A Bíblia fala que só há um Deus, né? Que só há um intermediador entre nós e Deus, e esse é Jesus Cristo. Será que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus Cristo, ele prega de uma forma numa igreja, prega de outra forma noutra igreja? É bíblico isso? Ó, vamos ler aqui, eu tenho um texto bíblico aqui, irmão, você vai abrindo para nós aí, ó. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4. Amém? Aqui vamos indo tudo dentro da Bíblia aqui, né, pra gente não ficar só nas nossas palavras, para dizer que estamos falando bobeira aqui. Estamos dentro da palavra do Senhor. Pode ler, pastor Rogério. 1 Coríntios 14, versículo 3 e versículo 4. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Glória a Deus. Voltamos, né, irmão? Amém. Graças a Deus. Ó, irmão, já tem até um testemunho aí para contar aí da semana passada, ó. A gente fez uma live, a gente teve orando, né, ó. Ó, a irmã Cláudia Custódio está dizendo aqui, ó, obrigado por a oração que vocês fez sexta-feira passada. Minha mãe tava no ponto, muito sangue. Aí vocês orou por ela, eu creio, e ela parou de pôr sangue. Ela tá com intestino reto. Graças a Deus, ela tá boa. Em nome de Jesus. Amém. Olha, Amém. Deus operando aí já, né? Através dessas lives aí, né? A irmã Vânia Neves faz uma oração para o meu filho Douglas. Vamos estar orando no final dessa live aqui também. Amém, irmã? Sim, e depois a gente vai para o monte, vamos estar orando lá também. Mas a gente estava aqui no segundo assunto, né, irmão? Amém. Você leu aí, pode ler de novo, que a live caiu. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Amém. A gente tem que procurar ver se as pessoas estão falando algo que seja do Espírito Santo de Deus. A gente tem que ver se as pessoas estão falando algo que seja dentro da palavra de Deus, né? Essas pessoas são os verdadeiros profetas, são os verdadeiros cordeiros do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos do Senhor Jesus. Eu não sei o que tem pregado na tua igreja, eu não sei o que tem falado na tua igreja. O que eu sei é que tem muitas igrejas e várias igrejas que a gente vê que estão seguindo doutrinas que não são bíblicas, estão pregando heresias dentro das igrejas hoje em dia, né? Estão colocando fardos super pesados nas costas de pessoas que não conseguem carregar. Uma igreja quer fazer demais, né? Quer fazer a mais do que aquilo que o Evangelho pede, e outras igrejas não querem fazer nada daquilo que o Evangelho pede. Então, tá bem complicado. A gente tem que procurar ver se essas pessoas estão pregando dentro da Bíblia, estão pregando palavra de Deus, procurar estudar, procurar ler mais a Bíblia, né? Porque isso aqui é a Bíblia que nos faz aprender mais da palavra do Senhor, é a Bíblia que nos faz deixar o pecado, deixar o arrependimento, arrepender dos nossos pecados. Na Bíblia a gente vai aprender sobre Jesus, a gente vai aprender o que é o verdadeiro evangelho, o amor de Jesus Cristo, né? Não adianta nada, né, irmão? Ter fardos pesados dentro da igreja, falar que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, e coisas que nem os próprios líderes não estão fazendo. Talvez as esposas desses líderes
não estão fazendo, os maridos desses líderes não estão fazendo, e essas pessoas estão pregando na sua igreja que isso não pode, que aquilo não pode, e outras estão pregando que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, e tudo não tem nada a ver. Mas temos que procurar saber dentro da palavra. Você tem algum texto aí, irmão, que você quer ler? Ó, Romanos 16 também tem uma palavra abençoada aqui, amém? Pode ficar à vontade, irmão. Rogo-vos, irmãos, que vocês notem, que vocês reparem, aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com as suas palavras e lisonjas enganam o coração dos humildes e simples. Rogo-vos, irmãos, que vocês notem no meio do povo que diz, no meio da igreja, aqueles que promovem dissensões, brigas, discussões, escândalos, pecados em cima do altar, pecados dentro da igreja, igreja que já não falam mais sobre arrebatamento. Gente, nós já estamos vivendo os fins dos tempos, nós sabemos que Jesus está às portas e a qualquer momento ele vai voltar. Se nós não pregarmos a salvação, se nós não pregarmos o arrebatamento, não vai ter ninguém se preparando. É por isso que a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, ele vai vir como ladrão e as pessoas vão estar vivendo como nos tempos de Noé. A palavra diz que vão estar se casando, dando-se em casamento. O que a palavra de Deus quer dizer? Vão estar levando uma vida normal, não estão nem se preocupando com salvação. Então, pouco, ao menos, lembrando de que Jesus vai voltar. As pessoas estão dentro da igreja e já esqueceu do qual que é o verdadeiro propósito. As pessoas estão dentro da igreja e já esqueceram do arrependimento verdadeiro. As pessoas falam de arrependimento, mas elas mesmas não se arrependem. As pessoas falam de renúncia sem renunciar de verdade. As pessoas falam de ser diferente sem fazer a diferença. Né? Quantas vezes... mais uma vez eu falo de mim, quantas pessoas, quando eu morava na minha cidade ainda, eu convidava para ir para o culto e as pessoas não iam, e eu ficava bravo, chateado, mas hoje eu entendo. Hoje, depois, faz 4 anos que eu estou aqui em São Sebastião da Grama, aqui eu tive uma nova vida, que eu fui transformado pelo Senhor Jesus, né? E hoje eu entendo que as pessoas não iam na igreja, não era por culpa delas, é porque elas não viam uma luz brilhando em mim, elas não viam Cristo brilhando em mim, porque eu estava dentro da igreja, mas eu não vivia o Evangelho, eu não fazia diferença, eu não influenciava, muito pelo contrário, eu estava dentro da igreja, mas querendo as coisas do mundo. Pode falar, pastor. A gente tem que dar bom testemunho, né? Esse é o próximo assunto, que a gente vai estar tratando aqui, né? O lobo mundano. A gente vai estar falando sobre o lobo mundano agora, nesse momento. É o lobo... Ó o que eu vou fazer uma pergunta aqui. Será que ele tem um bom testemunho de Jesus? Né? Será que essa pessoa que você está acreditando, que você está confiando, igual o pastor Rogério acabou de falar agora, né? Ele convidava as pessoas para ir para a igreja, mas ele mesmo não estava... Ele estava indo na igreja, mas não estava... né, seguindo, não estava conforme Deus queria que ele ia, né? Então, a gente tem que dar bom testemunho, irmão. Lê para mim, pastor Rogério. Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, no verso 6. Deixa eu ir cumprimentando aqui, deixa eu ver o irmão Rodrigo. Amém. Glória a Deus. Foi bom ter encontrado vocês. Realmente pregam a salvação e a verdade. Glória a Deus, irmão. Amém. Tudo para o reino, tudo para o reino de Deus, né? Que hoje em dia é difícil achar nas igrejas. É verdade, irmão, né? A gente tá vendo ali, ó. A gente começou a live, tava com 25 pessoas, né? A gente chegou com 25 pessoas, né? Como a gente tá pregando a verdade, como a gente tá falando da verdade aqui, né? As pessoas foram saindo. Eu acredito que
posso falar com toda a minha certeza, pastor Rogério, que se eu estivesse profetizando bênção, se eu estivesse profetizando casa, se eu estivesse falando que Deus ia dar carro, que Deus ia dar bênção, mas como eu estou falando, como eu estou falando e o pastor Rogério está falando, que Jesus dá a salvação, as pessoas estão saindo da live, estão deixando de lado, estão deixando de ouvir a palavra do Senhor nessa noite, né? Estão deixando para ouvir aquilo que agrada o coração delas, né? Não querem ouvir o que Jesus quer falar, não querem ouvir o que Deus tem para falar nessa noite. Estão querendo buscar aquilo que agrada o coração, né? Mas aquilo que agrada o coração talvez não vai nos levar à salvação, talvez não vai nos levar ao reino de Deus. Amém? Então, pode ler? Tem mais um comentário aí. Amém. Vamos ler aqui mais um comentário. Irmã Ana Flávia. Amém, irmã? Deus abençoe. Vamos ler o comentário dela. Muito edificante ouvir o ensino, pois por longos anos estive cega espiritualmente, crendo em crenças e doutrinas de homens, por falta de conhecimento, adorando deuses estranhos, mas para a glória de Deus fui liberta das mentiras, pois a palavra do Senhor nos diz em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. Jesus é a porta estreita. Glória a Deus. A irmã está dentro do assunto, né, irmã? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu quero e preciso. A irmã quer e precisa. Irmã Vânia Naves, o que a irmã quer e precisa? Que a salvação, irmã, aqui você vai encontrar o caminho da salvação, porque nós estamos aqui para ensinar o caminho da salvação, né? Jesus disse que o melhor dessa terra é para nós, mas ele disse também, buscai primeiro o reino do céu e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então nessa noite, se você veio até essa live, se você está assistindo essa live abençoada aqui, ó, você pode ter certeza que você vai estar aprendendo um pouquinho do caminho para ir chegar até a nossa salvação. É essa que é a nossa intenção, né? Pessoas estão sendo enganadas, mas eu creio que nessa noite vamos estar, segundo o Espírito Santo de Deus nos enchendo aqui, vamos estar abrindo os olhos das pessoas para que venham aprender mais sobre a palavra do Senhor e aprender os caminhos de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ler aqui. Diogão Tesser, Deus abençoe tua vida, meu irmão. Pai, Senhor, tamo junto. Deixa eu ler aqui. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, aquele que diz que está em Cristo, aquele que diz servir a Cristo, aquele que um dia já foi batizado, aquele que está dentro de uma igreja e conhece o Evangelho, tem que andar como Cristo andou. E, gente, andar como Cristo andou não é ser quadrado, não é ser chato, não é ser cara fechado, não é ser um cara que tudo não pode. A gente tem que saber discernir o que a palavra de Deus está dizendo. A gente pode sim dar risada, pode levar uma vida normal, desde que a gente esteja em santidade. A gente convive com pessoas que não servem a Deus. E a gente não pode ser influenciado. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser fechado. Isso não quer dizer que a gente não tem que conversar com as pessoas, porque como o apóstolo Paulo escreve, olha só o que o apóstolo Paulo ele fala, que se nós não pudéssemos conviver com pessoas do mundo, nós teríamos que orar para que Deus nos tirasse do mundo. Mas a gente tem que conviver sim, tem que tratar muito bem, tem que saber conversar, tem que saber aquilo que pode brincar e o que não pode, para as pessoas verem que nós somos diferentes, nós somos alegres e nós temos uma paz no nosso coração que o mundo aí fora não oferece, né? Então, se a gente está em Cristo, a gente tem que andar de tal forma para que as pessoas também queiram esse Senhor Jesus. Que as pessoas olhem para nós e falem assim, olha, essa alegria que ele tem, essa paz que ele tem no coração, eu nunca tive até hoje. Já procurei nas drogas, já procurei na bebida, já procurei nas festas, no dinheiro, em mulheres, e não encontrei. E nunca ninguém vai encontrar esse vazio que as pessoas sentem dentro do coração, ainda que sorria entre os amigos, entre a família. Deus sabe o que você sente quando você está sozinho, quando você deita para dormir. Deus conhece o teu vazio, a tua tristeza e a tua infelicidade, mesmo muitas vezes sorrindo. Muitas vezes sorrindo, as pessoas se encontram infelizes, porque esse vazio é Deus mostrando e dizendo, olha, é só a minha presença que pode te fazer feliz verdadeiramente.
Amém? Amém. Irmão, eu sei que o próximo assunto que nós vamos tratar aqui nesse momento, eu creio que pessoas vão ficar bravas com nós, eu creio que pessoas vão nos apontar, vão dar pedrada, né? Eu creio que vão ficar ofendidos, mas nós vamos mostrar dentro da palavra de Deus. Amém. Né? Vamos mostrar dentro da palavra de Deus e vamos falar aqui, porque é o Espírito Santo de Deus que está conosco, né? Que colocou no nosso coração de toda sexta-feira, antes da gente ir para o monte, a gente vai estar fazendo essa live. Então na próxima sexta-feira também, não perca, a gente vai estar aqui de novo no mesmo Amém. horário, né? Entre as 8h15 da noite, 8h30 da noite. Vamos estar aqui com essa live abençoada, depois a gente vai estar orando pela vida de cada um e vamos estar dando esse ensinamento sobre esses assuntos polêmicos aí que as pessoas... uns aceitam, outros não aceitam, outros falam que sim, outros falam que não. Então é sobre esses assuntos que nós vamos estar tratando aqui toda semana. E o quarto assunto aqui, ó, é o lobo preguiçoso. Seus ensinamentos proféticos geram muito dinheiro. Amém? A gente tem visto hoje em dia, né, as igrejas estão pregando dinheiro, não estão pregando mais Jesus Cristo. Estão falando que o dinheiro cura, que o dinheiro liberta, que o dinheiro transforma, que o dinheiro restaura, né? Não precisa mais ter fé, irmão. É só ter dinheiro, né? Que Jesus, você vai lá, paga Jesus e ele vai lá e faz o milagre. Não precisa ter fé mais, né? Sendo que a minha Bíblia, irmão, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é o mesmo que a Bíblia deles também diz, não é verdade? A Bíblia é uma só, né? Pode pegar a Bíblia católica, pode pegar a Bíblia de um evangélico, né? Eu não sei qual é a sua religião, mas pode pegar a tua Bíblia neste momento, que vai estar escrito das mesmas coisas que estão aqui. Por isso que eu estou pedindo, toda vez que eu falar para o pastor Rogério abrir aqui um texto bíblico para a gente ler, você abra aí também na sua casa, não importa qual Bíblia que você tem aí na sua casa. Talvez a tradução seja uma, a tradução seja outra, talvez mude algumas palavras, mas o sentido do versículo, o sentido da frase vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser a mesma coisa que vai estar escrito na minha, vai estar escrito aí na sua. Então, vamos voltando ao assunto. A gente tem visto que o dinheiro que está curando dentro das igrejas, o dinheiro que está libertando dentro das igrejas. Não é verdade, irmão? Né? Infelizmente, hoje é assim. As pessoas já não servem a Deus pelo que Ele é. Servem a Deus pelo que Ele pode fazer. E se Deus não fizer, abandona o barco. As pessoas não entendem que Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Nós precisamos dele. Né? As pessoas hoje estão interessadas no nome de Cristo. Interessados porque sabem que no nome de Cristo há todo o poder. As pessoas estão interessadas no que o nome de Cristo pode fazer, mas não na transformação interna da nossa alma, porque a mudança ela não vem de fora para dentro. A transformação começa primeiro dentro do nosso coração e as pessoas não estão interessadas mais nessa transformação. As pessoas querem status, querem poder, querem dinheiro. A gente liga a televisão. Não é falando, e não vou citar nome de igreja aqui, mas infelizmente é uma vergonha o evangelho que tem sido pregado na mídia. É uma vergonha o que essas pessoas têm feito. É uma vergonha a maneira com que elas mostram e a maneira com que elas falam de Cristo para ganhar dinheiro em cima do povo. É uma vergonha isso. Denis Boroto, meu amigo, que Deus abençoe tua vida, amém? Saudade de você. Que Deus continue te abençoando a cada dia. Irmão, sabe o que mais me admira nisso tudo? Sabe o que mais me admira? É que assim, ó, os falsos profetas de hoje em dia, dentro das igrejas, eles falam assim, irmão, você quer ser curado, você tem que fazer um sacrifício de R$1.000. Você tem que fazer um sacrifício de R$500, né? Para ser liberto, para ser curado. Aí a pessoa vai lá, né? Dá aqueles R$1.000, né? Dá aqueles R$500 na esperança de ser curado, na esperança de ser liberto, confiando naquele falso profeta que está dizendo isso para elas. Ele dá os R$1.000, dá os R$500 e muitas das vezes eles não ficam curados, não ficam libertos, né? Aí eles voltam lá para reclamar, ô pastor, ô pregador, não aconteceu nada, eu não fiquei curado, eu não fiquei liberto. E sabe o que eles dizem, irmão? Você não foi liberto porque você não tem fé.
Mas a fé não é ensinada, né? Eles estão colocando a fé na onde? Estão colocando a fé no lugar errado, estão colocando a fé no dinheiro, né? Estão colocando a fé nos falsos ensinamentos, estão colocando a fé na onde não... A gente não pode ter fé. O que a palavra do Senhor diz? Que a gente não pode servir a dois senhores. Servir o dinheiro e servir a Deus. Ou a gente agrada a Deus com a nossa fé, a nossa plena confiança no Senhor Jesus Cristo. Né? O Salmo 46 vem dizer que pode acontecer qualquer coisa, pode abalar a terra, pode vir terremoto, pode vir ondas gigantes, né? Que aqueles que estão firmados no Senhor Jesus Cristo não vão se entristecer, não vão ficar abalados com nada, vão continuar acreditando e confiando em Deus. Então a gente tem que abrir os nossos olhos com esses falsos profetas, com essas doutrinas enganadoras, com essas doutrinas que o povo está fazendo aí para arrecadar dinheiro, para enriquecer nas custas dos fiéis. Não é verdade, irmão? Pode jogar pedrado, pode apontar, pode falar, mas nós estamos falando aqui dentro da palavra do Senhor. Só para a gente não ficar nas nossas palavras, irmão, vamos abrir mais uma vez a nossa Bíblia, em Atos 20, do versículo 28 ao 30, Atos 20, pega a tua Bíblia, abre a tua Bíblia aí, ó, para que você não fique confuso. Só deixa eu irmão Denis Boroto, louva a Deus pela vida de vocês. Deus se agrada de ver o povo pregando verdade, libertando os cativos espirituais. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida aí, irmão. Irmão Rodrigo Cauê falou forte, hein? Glória a Deus. Amém. Amém. É o Espírito Santo aqui que está colocando as palavras na nossa boca aqui. Eu creio que tem algo aí para ser entregue aí na vida de cada um. Amém? Atos 20, 28, 30. Abre aí na tua casa, onde você estiver no seu trabalho. Eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Amém? Amém. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Olha aí que palavra abençoada, né, pastor? Tem mais texto bíblico aqui, ó. Tem 2 Pedro 2, 1 e 3, se você quiser ler, irmão. Se você tiver algum texto em mente aí também, pode ficar à vontade. Até que você vai achando aí, pastor Rogério. A irmã Cláudia está pedindo aqui, ó. Pastor Rogério, minha dor de cabeça dói demais. Eu gostaria que vocês oravam por mim, por uma dor insuportável. Eu trabalho na roça e não aguento mais. Ora por mim e por minha filha. Amém. Nós vamos estar orando. Amém. Vamos estar determinando a cura hoje na tua vida, em nome de Jesus. Que eu creio que semana que vem você vai ter mais um testemunho para contar aqui, irmão. Que Deus vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Olha, eu me lembrei de uma passagem aqui em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha só o que Paulo escreve aqui, ó. Maravilho-me de que tão depressa vocês estão passando daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciem outro evangelho, além do que já foi anunciado, que seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também digo, se alguém anunciar outro evangelho, além desse que já recebestes, que seja amaldiçoado. Porque agora procura agradar a homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha só o que o apóstolo Paulo ele está escrevendo. Paulo ele começa dizendo assim, olha, me maravilha, eu me admiro de ver que tão depressa vocês estão se desviando do evangelho de Cristo para um outro evangelho. Aí ele diz assim, ó, o qual não é outro evangelho, mas é a palavra de Deus que está sendo distorcida. Gente, a palavra de Deus ela tem que ser estudada. Se a gente não vigiar, nós somos enganados.
Nós somos enganados por aquilo que nós aprendemos, porque nós não conferimos e nós não procuramos saber se verdadeiramente dentro da palavra é verdade o que tem sido pregado e o que tem sido ensinado. Aí o apóstolo Paulo fala algo mais forte ainda, ele diz assim, ó, ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anunciem um outro evangelho que seja maldito, que seja amaldiçoado. E ele faz uma pergunta, procura agora agradar a homens ou a Deus? E aí ele dá a resposta, se eu procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Essa live aqui, ó, o meu intuito, o intuito do pastor Marcelo não é agradar as pessoas segundo aquilo que elas querem ouvir. É agradar a Deus, segundo a verdade da palavra dele. As pessoas têm que ouvir a verdade, não o que convém. A palavra de Deus não vai se moldar ao meu caráter e à minha vontade, mas a minha vontade e o meu caráter tem que ser moldado conforme a palavra de Deus. Esse é o segredo. O evangelho ele se resume em duas coisas só. Para resumir, Jesus mesmo ele fala isso na palavra. Olha só o que Jesus fala. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume toda a lei. Nisso se resume todo o evangelho. Se não for por amor que nós estamos dentro da igreja, de nada vale. Se não for por amor que eu faço algo ao próximo, mas eu espero algo em troca, de nada vale. Então, o segredo é amar. Amar a Deus, amar ao próximo. A partir do momento que eu amo, eu faço sem interesse algum. A partir do momento que eu amo, eu oferto sem interesse. Eu dizimo com alegria e por amor à obra de Deus, porque eu abraço a causa e eu entendo aquilo que Jesus fez pela minha vida. E através do meu dízimo, da minha oferta, eu estou falando nisso aqui, ó, porque é o que o pastor Marcelo falou. Não podemos servir a dois senhores. Então isso envolve muito. Pessoas que não têm amor à obra, elas estão agarradas e presas ao dinheiro. Então a partir do momento que eu entendo aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero abençoar a obra. Eu quero abençoar o evangelho para que outras pessoas sejam alcançadas. Não que Deus precise do nosso dinheiro, mas como a gente sempre fala, igreja tem gasto. Tem gasto de água, luz, investe em missões, investe em evangelismo. Então, para que vidas sejam alcançadas, a gente precisa sim. Então, a partir do momento que a gente ama a Deus, o nosso maior desejo é que as pessoas também tenham aquilo que nós temos, a presença dele na nossa vida. Irmão, você acabou de falar que o apóstolo Paulo disse que se descesse um anjo do céu e pregasse outro evangelho, né? Que maldito seja. Mas hoje em dia, quantos evangelhos que a gente vê aí sendo pregado diferente, né? Muitas divisões, né? Muitas intrigas dentro da igreja. Ó, o principal ponto, isso aqui não tem como ninguém contestar. Gente, o que eu mais fico louco, o que tem acontecido nos dias de hoje, pastor Marcelo, irmãos, Deus está, ó, usando um termo aqui, desculpe o termo, mas Deus está pouco se lixando com a placa que a igreja carrega. Não interessa se é Assembleia de Deus, Ministério tal, Assembleia de Deus, Ministério tal, se é um outro. Deus não quer saber de placa, o povo é um só, a igreja é uma só. O que mais entristece a gente é a gente querer comunhão com as igrejas. E as igrejas não querem comunhão com a gente. As pessoas não querem ter comunhão umas com as outras. Não, porque aquela igreja é assim, porque é assado. Gente, cadê o amor no nosso meio? Se nós dizemos servir a Deus, cadê o amor, cadê a união? Como que nós queremos ganhar alma se não há união no meio do povo de Deus? Se é uma igreja brigando com outra, é uma placa falando de outra. E aí, o que Deus tem a ver com placa, com nome? Esse nunca foi o propósito de Deus. Placa só tem trazido divisão. A diferença, como o pastor Marcelo falou, de doutrina, vários evangelhos sendo pregados, é somente uma distração de pessoas dentro da igreja que tem distorcido a palavra de Deus e feito a vontade do diabo. Quer trazer divisão, quer trazer dissensão no meio do povo de Deus. Pode falar, pastor. Amém, ó. O irmão Luciano, Dionísio, paz, Senhor, irmão, Deus abençoe a tua vida. Né? Seja bem-vindo aí nessa Deus live. abençoe, meu irmão. Se quiser comentar aí, fica à vontade, falar um pouco da palavra do Senhor. E eu vou falar aqui uma coisa, vou orar só para quem ficar até o final, né, irmão? Amém. Já vamos encerrar, já estamos chegando no último assunto. Quem tiver até o final, vai estar comentando lá no final, eu preciso de oração, e a gente vai estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, tem uns comentários aqui, irmão, vou estar lendo aqui, porque a gente quer interagir com as pessoas, né?
A irmã Cláudia, né? A irmã Cláudia está aí com nós desde a semana passada, Amém. né? Deus já abençoe operou tua um milagre vida. na vida dela através das orações aqui feitas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio que nessa semana não vai ser diferente. Amém, irmão Rogério? Deus abençoe vocês, viu? Já vi gente pregar, mas igual vocês nunca vi. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe o caminho de vocês. Amém, irmã? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe tua vida também. O irmão Denis Baroto, em Mateus capítulo 6, verso 19 ao 24, diz sobre ajuntar tesouro no céu e não buscar a Deus pelo que ele pode dar em troca, mas sim levá-lo porque ele é digno e merecedor. E assim, glória a Deus. E assim conquistar a salvação. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. É verdade, né? Deus fala para nós juntar tesouro lá no céu, porque lá a traça não corrói, nem a ferrugem, né? Lá tá um lugar bem guardado, nosso tesouro. Quando nós chegar lá, a gente vai ter certeza que a gente vai encontrar ele lá. Agora aqui na terra a gente guarda dentro de casa, a gente sai, né, irmão? Talvez a gente vai até para a igreja, quando a gente volta lá, cadê aquele tesouro que a gente juntou, o ladrão levou, o ladrão roubou. O Denis citou uma passagem muito importante, e acho que um dos versículos mais fortes que a palavra de Deus resume, para que a gente analise. O evangelho, a crença em Deus não é cega, a gente tem que raciocinar, entender o porquê que a gente crê. O porquê que a gente crê e o que a palavra de Deus está dizendo. Quer só um versículo para resumir acerca da salvação e para você saber se você é salvo ou não? Mateus 6, 21, que o irmão Denis acabou de citar. Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Amém. Qual é teu tesouro? As coisas da terra? Ou é Cristo? Ou é a presença de Deus? Descubra aí onde está teu coração e saiba qual é o caminho que você tem seguido. A irmã Ana Flávia disse assim, irmão, há um texto que pode ser colocado. Está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 2, 3 e 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É isso que está acontecendo mesmo, irmã Ana Flávia. A gente vê hoje em dia que as pessoas estão procurando. É isso que era o intuito dessa mensagem que eu queria passar aqui. Foi isso que eu fiquei pensando o dia todo hoje, né? Porque a gente já sabia que ia gravar essa live e eu fiquei pensando o dia todo nisso. As pessoas, elas estão procurando, já está se cumprindo essa palavra, né, de 2 Timóteo, já está se cumprindo nos dias de hoje, né? As pessoas estão indo para as igrejas, ela chega na igreja, se o pastor prega algo que não agrada ela, que seja algo que não vem condizer com aquilo que ela deseja viver, ela sai daquela igreja e procura outra igreja. Aí ela chega numa igreja onde estão pregando que não tem nada a ver, que tudo pode, aí lá ela se sente bem, né? Lá o pastor, o pregador, né, o apóstolo, né, como estão hoje se intitulando muito por aí, muitos apóstolos que estão se intitulando por aí, porque eu não sei quem tem ungido essas pessoas a apóstolo, né? Deve ser Deus, né, irmão? Que deve ter descido lá do céu e tá ungindo essas pessoas a apóstolos. E estão procurando ficar dentro dessas igrejas onde está pregando um falso evangelho, onde tem um evangelho que o pastor está só agradando, como você leu agora há pouco, né? Agradando a homens, né? E não a Deus. Se os pregadores estão agradando a homens. E hoje eu comentei no meu trabalho, né? Como que vai ser no último dia? Esses pastores que têm pregado mentira, esses pastores que têm pregado que dinheiro faz as coisas, que dinheiro transforma a vida, que dinheiro muda a vida. Como que eles vão chegar lá no céu, vão chegar nas portas do céu e vão apresentar essas ovelhas para Jesus, vão apresentar essas ovelhas para Deus. Vão chegar lá e Jesus vai falar assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. E essas ovelhas que foram enganadas a vida toda,
né, acreditando nesses falsos profetas, nesses lobos na pele de cordeiro. Né, eu creio que vão apontar, vão acusar esses falsos profetas, esses pastores neste momento. Vão falar para eles: por que você não falou a verdade? Né? Por que você não me disse que era assim? E eles vão ficar por causa de seguir esses falsos evangelhos, por seguir esses ensinamentos errôneos da palavra do Senhor. Estão distorcendo a palavra de Deus, irmã Ana Flávia, para agradar homem, para enriquecimento próprio, para fama, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos tentar pregar o verdadeiro evangelho, né? Se vocês puderem compartilhar essa live aí, eu creio que pessoas vão ser alcançadas com esse evangelho de verdade, com esse evangelho verdadeiro, evangelho que Cristo deixou para que nós estivéssemos falando. Eu creio que em nome de Jesus, pessoas podem aceitar Jesus através dessa live que a gente está fazendo, né? A gente, como eu falei, tinha 21 pessoas assistindo a live. Agora estamos com 4 pessoas assistindo a live, irmão. Né? Porque aqui está sendo pregado o verdadeiro evangelho. Aqui não está sendo pregado um evangelho que vem dizer que você vai ficar rico. Não está sendo pregado um evangelho dizendo que Jesus vai te dar carro, vai te dar casa. Claro que Jesus pode. Se ele quiser. Se ele quiser, ele pode te dar casa. Se ele ele quiser, ele pode te dar carro. Mas o mais importante é buscar a nossa salvação. Amém. Como eu sempre digo aqui, né, que a nossa vida 70, 80, 90 anos no máximo, né, irmão? A minha avó ficou aí viva até 105 anos, mas esse caso é muito raro, uma pessoa viver tanto tempo assim, né? E a gente fica se preocupando com bens materiais, bens que vão ficar aqui, bens que não vão nos acompanhar. Né? Você quer ter um galardão lá no céu? Dá um copo de água pro teu irmão. Né? Você quer ter um galardão lá no céu? Vai orar lá no hospital. Você quer ter o galardão lá no céu? Vai visitar lá no presídio. Vai evangelizar. Né? Vai buscar almas que estão perdidas, vai falar para as prostitutas, vai falar para os drogados, para os viciados, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Né? Só assim que a gente vai buscar a nossa salvação. Para nós ter nossa salvação, Jesus já morreu na cruz. Jesus já fez tudo que tinha que ser feito. Nós não tem que fazer mais nada, nós tem que adorar, glorificar o nome dele e obedecer. Só precisa obedecer os mandamentos de Jesus. Como o pastor Rogério falou, só precisa amar, né? O Evangelho de Jesus se resume em 2 coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. É verdade. Se você ama o teu próximo como você ama a você mesmo, se eu amo o pastor Rogério da mesma forma que eu me amo, né? Eu não vou roubar ele, eu não vou matar ele, né? Eu não vou cobiçar as coisas que ele tem. Né? Porque tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para a vida do meu irmão, porque eu amo ele da mesma forma. Né? E hoje em dia não está sendo assim. Né? Os pastores aí, os falsos profetas, eles querem arrancar tudo aquilo que você tem, quer aproveitar o máximo da tua gordura, irmão. Aquilo que você juntou, eles querem arrancar de você, querem levar embora. Amém? Só para a gente já tá encerrando aqui, ó, o último assunto, né? O último era 5 dicas que eu queria dar aqui, né? Mas tem comentário aqui, irmão. Vou ler os comentários antes e a gente vai passar, ó, o último assunto só para você já ir sentindo o sabor aí do último assunto. É o lobo sorrateiro. Ele se esconde até a hora certa. Eles vigiam a presa e planejam o ataque. Amém? Vou só estar lendo aqui os comentários aqui. Em nome de Jesus já vamos estar passando para este assunto. Amém? Pastor, peço oração para o meu namorado Carlos. Deus abençoe. Vamos estar orando por ele aqui, para tua cunhada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não importa o tanto, pastor, importa adorar a Deus. É verdade. A gente tem que adorar a Deus acima de todas as coisas. Irmão, olha se tem comentário lá, porque o meu celular Amém. não está mostrando mais comentários. Não, aqui já foi lido. Já.
Amém. Então vamos Meu passar. primo. Lucas Ô, dos Luquinha, Santos. Deus abençoe. Aí, Saudade de vocês, viu? Deus abençoe, irmão. Amém? Ó, irmão. Vou ler de novo. O lobo sorrateiro, ele se esconde até a hora certa. Eles vigiam a presa e planejam o ataque. É assim mesmo que está acontecendo hoje em dia, irmão. As pessoas estão de olho. A gente vê assim, ó. Pessoas que estão de olho em pessoas que têm dinheiro. É essas que eles querem pregar o evangelho. Chegam oferecendo cargos, né? Dentro das igrejas. Essas pessoas que têm dinheiro, elas já chegam dentro das igrejas. Pode apontar, pode julgar, pode falar mal de nós. Nós estamos falando aqui o que o Espírito Santo de Deus está mandando. Eu creio que durante essa semana, irmão, vai ter muitos comentários ali nos julgando, nos apontando, falando que a gente não está dentro da palavra, né? É verdade. Mas pode chamar a gente aí. Aqui, ó, a Bíblia está aqui, a gente está falando nada demais, a gente está falando tudo que está dentro da palavra de Deus. Amém? É só, se você tiver Bíblia, pode vir conversar com a gente, né, irmão? É verdade. Que a gente vai estar mostrando aqui dentro da Bíblia. Talvez nessa noite você estava com o olho fechado. Talvez você estava com os teus ouvidos tapados. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje Ele vai abrir a tua visão, hoje Ele vai abrir a tua audição. E você vai saber que você estava sendo enganado. É verdade. Né? Dentro da palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela. É o Espírito Santo de Deus que nos revela os erros, que nos revela o pecado e que faz a gente cair no arrependimento. Talvez você vai dizer assim, eu aprendi assim, meu pai foi criado assim, minha mãe foi criada dentro dessa religião, dentro dessa igreja, mas isso não quer dizer que você não possa mudar. Isso não quer dizer que você precisa ficar o resto da tua vida enganado. É verdade. Né? Adorando outros deuses que não é Deus verdade. Adorando Deus que não anda, Deus que não fala. Não é verdade? Pensar e deixar a palavra de Deus falar. O que tem que falar mais alto dentro de nós, o que tem que falar mais alto na nossa vida não é o que parente acha, não é o que as pessoas acham, não é aquilo que a gente aprendeu, não é aquilo que a gente aprende, às vezes até mesmo dentro de igreja. Mas é aquilo que a palavra de Deus fala. E se aquilo que está sendo ensinado dentro da igreja está errado, entre aquilo que o pastor fala e o que a palavra de Deus fala, não tenha dúvida. Nós temos que seguir a palavra. A gente vê que Abraão, né, ele foi criado numa outra religião. Né? Ele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Né? E num certo momento, Deus chega e fala, né, Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra estranha. E em nenhum momento ele pergunta para onde que eu vou, Senhor. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer. Ele só obedece e vai. Ele sai da parentela que servia a outros deuses e vai para adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, sem se importar com o pai, sem se importar com mãe, sem se importar com família, né? Com o que eles iam pensar, com o que eles iam falar, com o que eles iam julgar, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu vou virar crente, eu vou servir a Deus e vou ter que andar com uma Bíblia debaixo do braço. O que as pessoas vão dizer? Fica pensando aí, fica esperando o que as pessoas vão dizer, fica pensando no que as pessoas vão falar, e que você vai ficar aqui no dia que o Senhor Jesus voltar. O dia que o Senhor Jesus voltar, você vai ficar só porque você está preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar de você. Ei, irmão, não fica preocupado com isso não. Se preocupa só com aquilo que Deus sabe a teu respeito, aquilo que Deus pensa a teu respeito. Não se preocupa com aquilo que as pessoas dizem a teu respeito, amém? Amém, pastor Rodrigo, Deus abençoe, amém? Pai Senhor, pastor Rodrigo, Deus abençoe aí a tua vida também, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? A gente está aqui hoje falando sobre os lobos, pastor Rodrigo, que estão na pele, estão com pele de cordeiro aí, enganando o povo, né? Estão extorquindo, estão roubando, estão sugando toda a gordura, né? Estão tosquenejando as ovelhas, arrancando toda a lã, deixando as ovelhas peladas, né? A palavra do Senhor diz que a gente vai, quando a gente chegar lá, a gente vai ter que apresentar essas ovelhas. É verdade, e as obras, né? E quando eu estava comentando agora há pouco como que a gente vai chegar lá,
Como que esses pastores, esses falsos profetas vão chegar lá com essas ovelhas e vão apresentar essas ovelhas tudo sem lã, essas ovelhas tudo pelada, irmão? Né? Tudo rapada, tudo sofrido, machucado. As ovelhas estão chegando dentro da igreja, em vez delas serem curadas, em vez delas saírem libertas, estão ficando piores. Estão ficando piores dentro da igreja. O lugar onde elas deveriam ser libertas e transformadas, infelizmente, pela falta da palavra, da verdade sendo pregada, elas já não sabem mais o que é. As pessoas já não sabem mais o que é arrependimento de pecado, o que é renúncia. Já não se fala mais disso dentro das igrejas. De que vale estar dentro de uma igreja se não for para buscar a Deus pelo que Ele é? Se não for para buscar a Deus por aquilo que Ele nos oferece sem a gente merecer, que é a salvação. Nós não merecíamos e Ele nos amou. Se não for para buscar a Deus para isso, se não for para se arrepender do pecado, não adianta de nada. Essa semana que passou eu ouvi uma frase que diz, Charles Spurgeon, pastor, diz assim, olha, a pior tragédia do ser humano é ele viver em paz com o seu próprio pecado. Não é verdade? A pessoa está dentro da igreja em paz com o seu pecado, em paz com a sua vida que tem levado, e nem ao menos dói, nem ao menos ela se preocupa com a presença do Espírito Santo ou com a salvação. As pessoas têm deixado para amanhã aquilo que já deve ser garantido e ter sido feito ontem. A nossa salvação, a gente não pode brincar com a salvação. Ah, vou deixar para amanhã. Eu ouvi um senhor me falando há um tempo atrás, ano que vem, um senhor bem de idade já, ano que vem eu dou um mergulho, ainda tenho mais um ano aí para viver, gente, e se brincar com Deus. Jesus vai voltar a qualquer momento. E quem não tiver preparado, infelizmente, é o que a palavra de Deus fala, ai daqueles que ficarem. E posso dizer, vai doer muito mais para aqueles que estão dentro da igreja ficar do que quem está lá fora. Porque quem está lá fora não está preocupado com isso, mas quem está dentro da igreja sabe. Quem está dentro da igreja já sabe, já ouviu que Jesus vai voltar, está sabendo do que está acontecendo, ainda que distorcido, alguma coisa sabe. Então vai doer muito mais para aqueles que ficarem, que conhecem a palavra, do que para os que não conhecem. É verdade. Ó, o pastor Rodrigo comentou ali, irmão, ó, usurpadores da palavra de Deus. Mas todo joelho vão se dobrar, grandes, pequenos, e toda língua confessará que só Ele é Deus. É verdade, todo mundo vai ter que... No céu, na terra e debaixo da terra. Todo mundo, né? Os falsos, os salvos, verdadeiros. os não salvos. A minha Bíblia diz, né? A tua também diz, que até aqueles que transpassaram Jesus com a lança vão ter que dobrar e vão ter que confessar que só Ele é Deus, né? Então nada vai ficar impune aqui nessa terra. Nada vai ficar impune. Tudo aquilo que a gente faz aqui está sendo anotado, está sendo marcado, e no último dia Deus vai nos cobrar tudo isso. É verdade. Né? A palavra do Senhor fala assim, ó, já estamos encerrando aqui essa live, a gente vai para um monte daqui a pouco, tá orando pela vida de vocês. O pastor Rodrigo fez mais um comentário. Isso tudo que está acontecendo são os princípios das dores. É verdade, pastor. Nós estamos pertinho do fim, né? E as pessoas estão brincando aí com a palavra de Deus, né? Verdade. Estão distorcendo a palavra de Deus para se enriquecer, para ficar famosos, né? Estão juntando tesouros aqui na terra. Mas eu creio que Deus é maior e através dessa live, né? Através das lives que o pastor Rodrigo tem feito também nas madrugadas, eu creio que muitas pessoas estão sendo impactadas, estão sendo salvas através da vida desses profetas que têm coragem de falar a verdade, têm coragem de pregar a verdade, sem se importar com dinheiro, com riquezas, né? Mas se importar com a salvação dos nossos irmãos. Porque é isso que importa, é que os nossos irmãos venham ser salvos, que os nossos irmãos venham morar junto conosco lá na glória. Amém. O pastor Rodrigo falou aqui, ó, de Mateus 24, do 6 ao 8, que diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores das guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém, pastor. Deus abençoe. E é o que nós estamos vivendo.
É Jesus dando o sinal da sua volta. Jesus tem pressa de uma igreja corajosa. Jesus, irmãos, ele espera que nós venhamos realmente dar valor àquilo que ele fez na cruz do Calvário. Se nós verdadeiramente o servimos, nós vamos anunciar o evangelho, principalmente agora, que já está no tempo do fim. O princípio das dores nós já estamos vivendo. Então nós precisamos, com pressa, ter amor a essas almas que estão perecendo, para que elas venham se salvar, para que elas venham para o nosso barco, porque nós estamos servindo a Cristo, e que elas venham servir a Deus também juntamente conosco. É verdade. Só para encerrar aqui, irmão, a palavra do Senhor fala assim, em Mateus, no capítulo 7, no verso 21 até o 23, vou estar lendo aqui, né? Como eu já disse que desde o começo, abre a tua Bíblia aí na tua casa, né? Para não falar que a gente está falando coisas distorcidas, porque aqui o nosso intuito não é distorcer a palavra, é distorcer aquilo que já foi torcido, foi retorcido, para enganar, né? Para desviar pessoas que estão salvas, né? A Bíblia diz que viriam falsos profetas que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos, se possível fosse, né? Mas Deus não vai permitir isso, eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que são os escolhidos vão ser salvos em nome de Jesus. Olha o que a palavra do Senhor diz, esse aqui vai ser o versículo para encerrar, Mateus capítulo 7, verso 21 até o verso 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, o que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó, que nem todos aqueles que estão dizendo Senhor, Senhor, vão entrar no céu. Nem aqueles que estão pregando Jesus, nem aqueles que estão falando em Jesus, estão fazendo maravilhas, né? A gente vê hoje em dia, né, que a pessoa já chega e muitas pessoas estão sendo curadas, muitas pessoas estão sendo libertas, né? Eu vejo assim pessoas que, testemunhos, irmãos, testemunho que a pessoa chegou lá na igreja devendo, né, o nome no Serasa. Ela estava devendo com o nome no Serasa, no SPC, e a gente vê eles contando que quando foram lá para ver quanto que estava aquela dívida, quanto que estava aquilo, aí não estava devendo mais nada, irmão. É verdade. Né? Não tinha mais conta. Né? Será que, meu Deus, é injusto de deixar a outra pessoa sem receber? Ou será que Deus foi lá e pagou essa dívida, irmão? Né? A gente vê muitos testemunhos, acorda de manhã, liga a tua televisão e vai mudando de canal, vai mudando de canal. Lá só tem, lá eu não vejo falar de Jesus. Eu não vejo falar de Jesus. Eu vejo falar que a pessoa tem frota de caminhão, tem frota de carro, tem frota disso, tem frota daquilo, tem prédio, tem casa, só porque serve a Jesus. Mais do que isso, é propaganda de nome de igreja. Isso é propaganda do evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é renúncia. O evangelho é arrependimento. O evangelho é amor. Não adianta nada a gente buscar a Cristo por aquilo que Ele pode fazer. Vamos buscar a Jesus Cristo por aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Né? Vamos buscar Jesus, vamos amar Ele por aquilo que Ele fez lá no passado. Amém? Deixa eu ler mais um comentário aqui, irmão. Antes de eu ouvir vocês, eu era uma mulher muito brava. Só foi minha cunhada pôr eu na oração. Por ver vocês, eu estou outra pessoa. Tá? Obrigado por vocês terem orado por mim. Amém? Amém, irmã. Amém. Deus é o poder abençoe. de Deus operando na tua vida. Vamos continuar orando e eu creio que Deus vai operar milagres e maravilhas, né? As pessoas aqui em São Sebastião, a gente mora aqui numa cidade do interior de São Paulo, né? São Sebastião da Grama, né, irmão? A gente está aqui, a gente é pessoas simples, assim como Jesus, a gente procura ser como Jesus foi, né? Jesus ele sendo o Filho de Deus, ele sendo o próprio Deus encarnado aqui no meio de nós, né? Ele era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa calma, né? Da mesma forma, a gente procura
fazer, dessa forma que a gente procura ser. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um nessa noite. Que Deus venha abençoar aqueles que ficaram assistindo a live aqui junto conosco. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastor Rodrigo, Deus vai levantar João Batista nesses últimos dias. Amém, Eu creio eu em creio. nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus. Né? Vamos fazer a vontade de Jesus. Né? Na próxima semana a gente vai estar aqui no mesmo horário. Das 8h15 até as 8h30 a gente vai estar aqui com mais um tema, né, irmão? Você já tem alguma coisa aí para falar, irmão? Eu estava pensando acerca da semana que vem a gente falar sobre a fé. Amém. Né? Existem tantas crenças diferentes, né? Glória a Deus. Aqui, ó, a irmã diz assim, ó, minha mãe vai dar o testemunho que ela foi curada o câncer. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus, ela já está curada em nome de Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aí quem ficou assistindo essa live conosco aí até o final, né? E como eu falei, tinha mais de 20 pessoas assistindo. Quando viram que aqui estava sendo pregada a verdade, né? Viram que aqui estava sendo pregado o nome de Jesus Cristo, as pessoas foram saindo, mas eu creio que aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que Jesus tem procurado, aqueles que o adoram de espírito e em verdade, é os que estão aqui conosco, né? Até nesse final. Agora a gente vai estar orando, o pastor Rodrigo está deixando um recado ali, ó, dia 7, 8 e 9 de junho, né? Tenda dos Milagres, amém? Lá em Vargem Grande do Sul, né? Cidade vizinha aqui de São Sebastião da Grama. Coab 4. É isso mesmo, pastor? Coab, isso mesmo, eu acho que é Coab 4 ou Coab 5, né? Quem puder ir, né, faça sua caravana, você que mora em Santa Cruz das Palmeiras, você que mora em São João da Boa Vista, vem para cá, vem para Vargem Grande do Sul, venha ser abençoado, venha ser tocado aí pelo poder de Deus, né? Quase todas as tendas a gente está lá presente, a gente vê lá Deus operando, Deus fazendo maravilhas lá naquele lugar. Então quem puder ir para Vargem Grande do Sul no dia 7, 8 e 9, 7, 8 e 9. 7, 8 e 9, né? Já é na próxima semana, não nessa semana agora, na próxima semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem para cá, venha ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Lá a gente vê, lá também vão pregar a verdade, né? Lá tem vaso usado por Deus, né? É verdade. Missionário Juliano, pastor Rodrigo, tem vários homens de Deus lá, né? Muitos amigos nossos lá, Fábio Dias vai estar lá, né, irmão? Então, corre para lá, vem ser abençoado. Pastor em nome de Jesus. Denis, meu irmão, vamos estar orando pela tua vida assim, amém? Em nome de Jesus, amém. Então, posse, que Deus venha te usar também grandemente a cada dia naquilo que Ele te chamou, amém? Que Deus continue abençoando tua família. Já nós estamos indo pro monte e vamos interceder pela vida de todos vocês lá, amém? Amém. Vamos estar orando agora, né, irmão? Vamos orar sim. Vamos estar orando agora porque para não ficar tarde. Quem precisa de oração aí, vai falando aí pra gente estar orando. Amém? Amém. Gislaine Trento, a paz do Senhor, irmã. Deus abençoe tua vida. Né? A gente está terminando a live aqui, mas a gente já vai estar orando aqui. Em nome de Jesus. A irmã, pastor, ora por mim. Vamos orar para a irmã, porque ela está com uma dor de cabeça terrível, irmão. Vamos orar. Então nós vamos orar e vamos determinar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa dor vá embora de uma vez, para que ela venha contar testemunho, para que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Amém. Amém? Porque eu e o pastor Rogério, a gente não pode fazer milagre, não. Né? Quem faz milagre aqui é Deus. É só Ele que faz. Amém? Tem uns irmãos que me acompanham na live, que compartilhei, tá aí. Amém. Amém, Deus pastor abençoe, Rodrigo. pastor. Deus abençoe a tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar, irmão. Você que está assistindo aí, amém? Não fique de olho aberto agora para receber essa oração. Feche teus olhos, ore junto com a gente. Orar e falar com Deus. Ainda que muitas pessoas falam assim, eu não sei orar. Feche os teus olhos e fala para Deus o que você está passando. Amém? Você que quer aceitar Ele como seu Salvador, como no início da live a gente viu aí, não sei se essa pessoa está assistindo até agora, essa pessoa que queria aceitar Jesus, amém? Fecha os teus olhos, ore
Entregue a tua vida a Ele. Se alguém... arrependa. E se alguém quiser aceitar Jesus, né, irmão? A gente vai estar orando aqui. Deixa o comentário aqui, aí Amém. A gente vai estar... Se você quiser aceitar Jesus, ou se você estava afastado da presença de Jesus, ou se você nunca aceitou Jesus, né? A gente vai estar orando aqui pela tua vida e depois você vai estar procurando uma igreja aí perto da tua casa, não sei que cidade que você mora, você vai estar procurando uma igreja, ou se você mora aqui perto de São Sebastião da Grama, né? Vem para cá, Assembleia de Deus Unidos em Cristo, né? Amém. Estamos aqui em São Sebastião da Grama com 2 pontos de pregação, um lá na Vila Vigário, outro aqui na Vila Gomes, que você venha ser abençoado. Início de obra aqui, né? Mas Deus que vai dar o crescimento, é Ele que vai estar abençoando, e é através dos frutos, né, irmão? Nós vamos mostrar aqui que Deus está aqui conosco. Amém? Amém. Então feche teu olho aí, o pastor Rogério vai estar intercedendo Amém. aí, eu também vou estar aqui intercedendo por vocês, e vamos estar determinando a cura para a irmã Cláudia, irmão. Amém. Não esquece de determinar essa cura para ela, em Amém. nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado. Nós oramos, meu Pai amado, e por todas as pessoas que estão assistindo, meu Pai, que acompanharam essa live, onde a Tua palavra foi pregada e ministrada essa noite. Espírito Santo, que o Senhor esteja visitando a vida de cada pessoa, meu Pai. Liberta de todo mal. Nós repreendemos em nome de Jesus toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra, toda obra contrária, meu Pai amado, toda palavra contrária dita contra a vida dessas pessoas nós repreendemos. E Espírito Santo, que o Senhor entre e faça morada na vida dessas pessoas, meu Pai amado. Perdoa os pecados, perdoa as falhas, meu Pai. E em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós oramos pela vida da irmã Cláudia, Pai. Nós repreendemos toda dor, toda enfermidade, meu Pai. Nós oramos pela vida da mãe dela que está com câncer, meu Pai. Creio que a mãe dela vai dar testemunho e nós também. Nós repreendemos toda doença sobre a vida delas, sobre a casa dela, sobre a casa das outras pessoas que estão assistindo. Nós declaramos a cura, a bênção do Senhor, meu Deus, abençoa também a filha dela, Pai, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Visita cada vida, Pai, faz morada em cada coração, e em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que através dessa palavra, cada pessoa, Pai amado, que compartilhou essa live, cada pessoa que assistiu, cada pessoa que ainda vai assistir, Senhor meu Deus, meu Pai, que possam ficar impactados com o poder da Tua palavra, Senhor meu Deus, meu Pai, para que o nome santo do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu determino, Deus Todo-Poderoso, toda a unção de Deus, Pai. Eu determino todas as bênçãos do Senhor, Pai amado, dentro dessa casa, dentro deste lar, dessa pessoa que está assistindo até esse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha abençoar e continuar abençoando durante toda essa semana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maria Pado. Amém. Glória a Deus. Digno de honra e toda glória. Amém, irmã. Deus abençoe a tua vida, né? Se vocês não chegaram agora, volta lá atrás, né? Assiste a live inteira. Compartilhe com o máximo de pessoas, né? Que você puder, porque a gente nós já estamos chegando no final, né? Nós estamos chegando no finalzinho do mundo, né? A gente está vendo que as coisas estão acontecendo, os sinais, né? O pastor Rodrigo até mandou ali para a gente ler em Mateus 24, que estamos nos fins, né? Jesus já está voltando. Então compartilhe essa live para que pessoas venham sair do engano, venham sair do erro e venham a seguir o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? Amém. Então fica aí lançado o convite, né? Todo sábado e domingo, ponto de pregação lá na Vila Vigário. Amém? Ponto de pregação lá na Vila Vigário. Sábado, domingo, 7h30 da noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, corre para lá. E toda terça-feira, né? Aqui na Vila Gomes. Do lado do açougue, em Porta da Carne. Amém. Vem para cá glorificar, exaltar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe aí a vida de vocês. Amém, pastor. Fique com Deus, tá? Até semana que vem, amém? Amém, irmã. Até semana que vem. Deus abençoe. Na próxima live, a paz do Senhor aí para todo mundo. Paz do Senhor para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar indo para o monte agora e vamos continuar as orações por vocês aí. Pai do Senhor, pastor Rodrigo, que Deus abençoe tua vida. Amém? Deus abençoe a todos.